O caso de hoje se passa próximo a Arezzo, uma cidade italiana da região conhecida como Toscana. Em 1954, quando uma camponesa relata um encontro com seres que a princípio ela chegou a achar que fosse algo sobrenatural e chegou a pedir ajuda na igreja depois do que aconteceu. A sua história ficou conhecida em todo o país e veio a se transformar em um clássico registro ufológico mundial. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o tema. Hoje vamos conhecer o caso Rosa Dainelli e os seres sorridentes. Antes de começar o assunto, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo com alguém que você acha que vai gostar de conhecer o que postamos por aqui. Nos siga também nas nossas redes sociais. Voltando ao caso, como eu falei, se passa em 1954, na Itália, na região de Arezzo, mais especificamente em um povoado que existe por lá, chamado Senina, uma região que já era afastada de tudo, e a casa da pessoa que relata a história ficava ainda mais afastada, em meio a um bosque. Para você ter ideia de o quão isolado era a região, Arezzo, que é a localidade mais próxima com maior população, de acordo com o censo de 2013, tinha 99 mil habitantes. Então quase 60 anos antes era muito menos. As pessoas viviam mais isoladas e lembrando que era um local e uma época onde quem morava por ali pouco tinha contato até mesmo com tecnologias daquela década. E mal teriam alguma fonte que talvez pudesse influenciar na história que ficou conhecida mundialmente. Então, tendo todo esse contexto sobre o lugar e sobre a época, era lá em Senina que vivia a camponesa chamada Rosa Lotte Dainelli, que na ocasião tinha os seus 40 anos de idade, era uma mulher de origem e vida humilde, mãe de 4 filhos, e toda a família morava em uma fazenda no meio de um bosque, e essa fazenda se chamava A Colina. A dona Rosa era muito religiosa e, em decorrência disso, ela sempre se voluntariava para ajudar a igreja local com diversas coisas, desde limpeza até na preparação do lugar para eventos dedicados às festividades religiosas e outras ocasiões especiais que seriam realizadas. Na época que isso tudo aconteceu, era 1º de novembro, haveria então as comemorações do Dia de Todos os Santos. E era mais um momento em que a Rosa se orgulhava de estar ajudando com os preparativos da igreja. Ela acordava super cedo, por volta das 6 da manhã, preparou o café da manhã para os seus filhos e ia para a igreja para ajudar. Nesse dia em específico seria apenas mais um dia comum que ela faria isso. Só que algo completamente bizarro aconteceu com ela. Por volta das 6 da manhã, ela saiu de casa um pouco apressada, já que ela iria passar também no cemitério da cidade para visitar o túmulo de alguns parentes. Ela inclusive se arrumou com uma das suas melhores roupas, suas melhores meias e sapatos, e levava também com ela um ramalhete de flores, ao qual ela iria usar para enfeitar o túmulo que visitaria. Na noite anterior, havia chovido bastante, e ela faria um trajeto que passaria por uma trilha, ou seja, teria que passar pelo bosque andando sobre o caminho onde havia bastante lama devido à chuva. Para então evitar que os seus sapatos ficassem muito sujos, ela parou, os tirou e também tirou as meias e continuou o trajeto descalça, levando esses pertences nas suas mãos. No meio do caminho, já em uma parte onde não havia nenhuma casa por perto, a Rosa se deparou com um objeto ao longe que lhe chamou a atenção. Ela conta que era uma máquina com forma de 2 cones sobrepostos, de uma cor meio marrom brilhante metalizada, e que quando refletia a luz do sol parecia dourada. Apesar de não ser comum ter algum tipo de máquina naquela redondeza, calhou de nessa mesma época, naqueles dias, uma empresa estava responsável pelo início da instalação da energia elétrica por lá. E eles estavam começando o seu trabalho em alguns locais. E a Rosa achou que talvez aquela máquina pertencesse a essa empresa, eles poderiam usar aquilo em algum poste, alguma coisa relacionada à energia elétrica da região.
Mas mesmo assim aquilo de certa forma aguçou a curiosidade da Dona Rosa, afinal mesmo que se fosse algo da empresa de luz, aquilo seria uma novidade, então é natural que as pessoas tivessem algum tipo de curiosidade. Ela decidiu então se aproximar para ver mais de perto, ela caminhou até aquela máquina, ficando a uma distância de mais ou menos 5 metros. E foi quando ela percebeu, segundo ela, que aquilo tinha cerca de 2,5 metros de altura por quase 2 metros de diâmetro e havia ali ainda uma pequena porta, parecendo quase uma escotilha que estava aberta. Olhando mais de perto, a Rosa viu lá dentro 2 pequenas cadeiras e na frente delas havia uma placa muito iluminada. Ela diz que também haviam pequenas janelinhas que tinham luzes que eram semelhantes a olhos de um boi. Provavelmente, por essa descrição, seria algo escuro, mas que refletia luz. Enquanto ela estranhava aquilo, que era uma coisa que ela nunca tinha visto antes, ao mesmo tempo ela olhava à sua volta para tentar achar algum trabalhador, algum técnico da empresa de energia e ter certeza que aquilo era o equipamento para a instalação da tal rede elétrica. Em determinado momento, ela ouviu um barulho entre as folhagens de um ponto no matagal, como se algum pequeno animal estivesse rondando por ali. Porém, para aumentar o seu espanto, quando ela viu o que era que estava andando por ali, ela tomou um choque, pois não eram animais, mas sim 2 seres aos quais ela nunca tinha visto igual antes. 2 criaturas humanoides pequenos, em alguns sites dizem que seriam menos de 1 metro de altura, em outros dizem 1,5 metro, mas eram baixos. A aparência do rosto deles era bem parecida com a de humanos, mas ela diz que eles tinham uma expressão que parecia que eles estavam o tempo todo esboçando um sorriso. Ela fala ainda que ela poderia até mesmo achar que fossem crianças, não fosse o fato de que eles tinham em sua pele rugas de expressão, ou pareciam de expressão, passando um ar de serem criaturas com o aspecto de alguém mais velho. Eles estavam vestidos com uma roupa que cobria o corpo todo, com uma cor que ela diz que era um tom de azul que algumas vezes parecia acinzentada. Em suas costas tinha um pedaço de tecido semelhante a uma pequena capa e na cabeça eles usavam um pequeno casco, uma forma de um capacete. Ela ficou completamente paralisada vendo aqueles 2, mas diz que em nenhum momento eles pareciam serem agressivos. Talvez devido ao aspecto do rosto ser semelhante a alguém sorrindo. Eles então passavam a ideia de serem amigáveis, mas a Rosa estava bem assustada com tudo aquilo no momento e não pretendia descobrir mais o que era aquilo e nem se eles eram sim ou não amigáveis. Nesse momento, eles se aproximaram dela e a Rosa continuou paralisada, sem reação. E foi quando eles começaram a tirar das mãos dela as suas meias e os seus sapatos. De início, ela diz que tentou segurar os itens para que eles não pegassem, mas eles, com suas pequenas mãos nos objetos, esperaram até que ela soltasse gentilmente. E eles emitiam sons que pareciam serem palavras, mas em algum idioma que a Rosa nunca tinha ouvido antes. Eles pareciam bem curiosos, olhando aquilo, até que a Rosa pegou de volta das mãos deles. E eles dessa vez tomaram das mãos da Rosa mais uma vez. E foi quando ela percebeu que, apesar de pequenos, as criaturas eram muito fortes. Nesse momento que eles tomaram as coisas da mão dela e guardaram dentro da máquina parada, ao saírem de lá carregavam algo esférico, dentro de uma espécie de revestimento de couro, pelo menos pela cor e textura, ela diz que parecia couro. Se aproximaram da Rosa como se fossem entregar aquele objeto esférico para ela. Sem entender nada, ela pedia as coisas dela de volta e eles, talvez também por não entenderem, apenas a olhavam com a mesma expressão que parecia ser de alguém sorrindo. Aquilo tudo estava assustando a Rosa, que com medo não pegou o objeto esférico e na verdade ela se afastou, correndo e se escondeu em meio às árvores, ficando olhando à distância, enquanto os 2 seres observaram mais uma vez as suas meias, as flores, com muita curiosidade. A Rosa então se arrastou pelo chão até mais ou menos uns 50 metros de distância, até que os 2 seres guardaram todas as suas coisas e a esfera dentro daquela máquina, entraram e fecharam a pequena porta até que aquilo começou a se elevar, subiu, desapareceu no céu em questão de segundos.
A Rosa, sem entender nada do que tinha acabado de viver, saiu dali rapidamente em direção à igreja. Lá, ela contou o fato a algumas senhoras, amigas suas, que por sua vez contaram ao padre, e sempre em tom de que seria algo sobrenatural. Ela praticamente dizia que tinha visto demônios. Com isso, o caso teve repercussão, sendo notícia em diversos jornais italianos. A Rosa até então nunca imaginou que poderiam serem seres de outro planeta. Ela não tinha esse tipo de referência para associar a sua história, chegando realmente só a crer que seria algo sobrenatural, algum tipo de espírito ou algo querendo assustá-la. Quando o local do suposto encontro foi checado, havia ali um pequeno buraco no chão, onde supostamente teria sido o exato lugar do apoio do tal objeto que levantou o voo com os seres dentro. Aliado a esse relato, existe um outro ponto interessante. Apesar de ser um local isolado, supostamente, a Rosa não era a única humana por ali, pois existem relatos de outras pessoas que de outros pontos de vista viram a mesma cena. Existe o relato de uma pessoa chamada Ampelio Torzini, que era na época uma criança de 6 anos de idade, que um dia na escola, durante uma das atividades, revelou que no dia que a Rosa diz ter acontecido aquele tal encontro incomum, ele e o seu irmão de 9 anos estavam cuidando dos porcos que a sua família tinha e de longe puderam avistar a Rosa próxima a 2 pequenos homens. Porém, nunca foi certificado se as crianças foram testemunhas oculares confiáveis ou se era uma história que era o resultado da fantasia dos dois diante de tudo o que a população falava. Mas fora as crianças, existem outros avistamentos relacionados. Naquele dia, por volta das 6h30 da manhã, um trabalhador chamado Leolino, enquanto caçava, viu um corpo luminoso descer ao chão até aterrar na área onde ocorreu o encontro, e no mesmo horário, Andrea Livi, uma floricultora, e o seu filho Vittorio, que passavam por uma estrada próxima, observaram um dispositivo cônico avermelhado meio brilhante e com tamanho de cerca de 2 metros que parecia subir com um propulsor em chamas, deixando para trás um rastro de uma fumaça azulada em forma espiral. Um pedreiro, Romualdo Berti, de 25 anos, avistou o que ele chama de foguete brilhante que subia verticalmente pelo céu. Um outro homem chamado Luigi Dini passou às 7 da manhã próximo dali. Ele iria para o tribunal local e, juntamente com sua filha, viu uma coisa voadora estranha na região. Há ainda o relato do mecânico Marcelo Pistocchi, montado em sua motocicleta num trecho que vai de Mercatali a Buccini, e ele viu no céu um dispositivo esférico que voava horizontalmente e emanava uma luz tão forte que ele diz que iluminava o solo abaixo. A luz vinha de um farol no centro desse objeto e de 2 outros para os lados. Um rastro vermelho e azul emanava daquilo. Quando ele viu aquilo, ele começou a ficar assustado e gritou, atraindo a atenção de mais 2 pessoas, Giuliano Golcelli e sua irmã Tosca, que olhando pela janela da sua casa, viram o objeto se afastar. Eles descreveram como uma espécie de ovo avermelhado. Um rapaz chamado Gino Piadini e Luigi Bianchi também viram um objeto voando nos céus naquele dia, além de outras pessoas que relatam coisas parecidas naquela exata mesma data. É interessante lembrar que nenhuma dessas pessoas necessariamente se conheciam, e alguns relatos de avistamentos foram feitos mesmo antes de a história da Dona Rosa ficar conhecida. Aliás, nenhum deles chegou a relatar essa história como sendo de algum contato com alienígenas ou OVNIs. Como eu falei, eles não tinham esse tipo de referência. Na verdade, isso só foi atribuído posteriormente, analisando os detalhes dos relatos e como aconteceu esse tipo de coisa. No entanto, o mistério sobre o que eram aqueles seres e o que eles tinham oferecido a Dona Rosa talvez nunca seja desvendado. Passaram-se anos e em 27 de outubro de 2006, Rosa Dainelli morreu aos 92 anos e continuava afirmando que toda aquela estranha experiência foi real, mesmo que ela não conseguisse ainda explicar o que era. Comente aqui embaixo se você conhecia essa história, se você acredita que tudo isso aconteceu e sugestões de outros casos ufológicos que você quer ver aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.